Biografia de Rachel Sent, capítulo 12. Observando a visão se tornar realidade. Foi no meio da manhã de 25 de setembro de 1958 que o rádio logo voltou a dar sinal de vida. Rachel imediatamente correu até ele a tempo de ouvir Beth, que estava ligando. "Vamos, Rachel, responda, câmbio." "Estou aqui, Beth, continue, câmbio." Rachel disse no bocal do rádio. "Notícias maravilhosas!" exclamou Beth. "Dayuma saiu da floresta com Mintanka e Maingamo, uma outra mulher e um punhado de meninas e meninos. Eles estão convidando você, eu e Valérie para ir morar com eles, câmbio." Rachel se sentou de forma abrupta. Ela respondeu: "Graças a Deus elas estão seguras. A mãe de Dayuma está com ela, câmbio." "Acho que não", respondeu Beth. "Contudo, tudo está muito confuso no momento, e Dayuma quer falar com você. Quando você pode vir, câmbio?" "Vou começar a arrumar as coisas agora mesmo." Rachel riu, jubilosa que as coisas parecessem estar dando certo e surpreendida pelo fato de que 10 Ouranis houvessem confiado o suficiente em Dayuma para se arriscar e se expor aos estrangeiros. Assim que a conversa no rádio terminou, Rachel chamou Sam e contou as boas notícias, e então eles começaram a fazer as malas. Logo depois do almoço, um avião da Wycliffe pegou Rachel e Sam e os levou para Arajuno, onde tiveram um encontro alegre com Dayuma. Todos eles conversaram noite adentro. Rachel ficou particularmente aliviada ao saber que Dayuma convenceu o tio Jiquita a devolver a viúva Quixua que fora capturada. O grupo escoltou a mulher para fora da floresta e a levou até sua aldeia natal a caminho de Arajuno. No dia 3 de outubro, Rachel escreveu uma carta para os pais. Vocês provavelmente já ouviram falar que Dayuma, junto com Mintanka e Maingamo, mais uma das esposas de Nankiwi com seu bebê e 3 meninas e 2 meninos, chegaram a Arajuno na última quinta-feira. Dayuma veio na frente cantando: "Jesus me ama, isso eu sei", em inglês. No momento em que eles chegaram aqui, ela estava muito animada e levei um tempo para entender exatamente o que eles estavam propondo. Ela trazia um convite para que Beth e eu voltássemos com ele e até mesmo deixara ordens para a construção de uma casa para nós. Ela acabou de me contar esta noite sobre sua viagem. Rachel abaixou a caneta sobre o bloco e pensou em tudo o que ouvira. Era quase impossível colocar em palavras todas as coisas que Dayuma havia contado sobre a viagem de volta a seu povo. Ela disse a Rachel que aquela tinha sido uma caminhada longa e difícil para ela, principalmente porque não estava mais acostumada a atravessar a floresta densa, escalar troncos e descer ladeiras lamacentas. Quando chegou à margem do rio Tiwaino, Dayuma estava exausta. Maingamo se ofereceu para ir na frente, encontrar a mãe de Dayuma e trazê-la até a margem do rio. Durante 2 dias tensos, Dayuma e Mintanka esperaram pelo retorno de Maingamo. E então, quando já escurecia no segundo dia, Dayuma ouviu o inconfundível sinal de sua mãe na floresta. Akauô e Dayuma ficaram completamente tomadas pela emoção, enquanto se abraçavam. Então, com uma risadinha nervosa, Akauô cutucou as roupas de Dayuma e comentou o quanto ela crescera. Depois que escureceu, Dayuma explicou, mas 2 membros de sua extensa família chegaram. E nos próximos dias, mais de 50 adultos e crianças da extensa família de Dayuma se reuniram no acampamento improvisado às margens do rio Tiwaino. Todos estavam animados com o fato de que Dayuma tivesse sido bem tratada pelos estranhos e faziam todos os tipos de perguntas para ela. Por que os coaldes não a mataram e a comeram? O que mais eles comiam? Como eram feitas as abelhas de madeiras, os aviões? Era verdade que Dayuma tinha atravessado uma grande água mais longa do que o rio Curaray? Dayuma passava horas todas as noites descrevendo suas experiências da melhor maneira possível para seus parentes. Embora a língua Waorani não tivesse nome para muitas coisas sobre as quais ela falava, ninguém jamais havia visto um carro ou qualquer outro veículo mecânico, a não ser um avião, ou sequer imaginava que tais coisas existissem. Dayuma contou que os estrangeiros viviam em grupos muito grandes, tão grandes que nem ao menos sabiam os nomes uns dos outros, e que eles não andavam em trilhas como os Waoranis. Em vez disso,
Eles sentavam-se dentro de abelhas de madeiras que andavam no chão. E essas abelhas de madeira eram muito rápidas e andavam em grandes grupos, todas seguindo o mesmo caminho. Ela também disse a eles que os estrangeiros adoravam esculpir na madeira, escrever no papel. E que Iruetion passava muitas horas por dia fazendo exatamente isso. Ela explicou que Iruetion fazia isso porque queria esculpir as palavras de Deus para que os Uauranis a pudessem ver sempre que quisessem. Essa ideia de que Deus quisesse lhes dar escritos surpreendeu a família de Dayuma, e eles encheram Dayuma com mais perguntas. Dayuma respondia as perguntas da melhor forma possível e depois os desafiou com outra pergunta. Sua família receberia Iruetion e Beth se ela as trouxesse para a floresta? Depois que Dayuma assegurou a todos que Iruetion e Beth realmente eram boas estrangeiras, a família concordou que as duas mulheres estariam seguras se Dayuma fosse e as trouxesse de volta consigo. Foram precisos 10 dias para Iruetion e Beth reunirem todo o necessário para entrar e viver na floresta. Embora elas planejassem se valer da dieta da floresta, composta por mandioca, carne de macaco, bananas e várias outras raízes, elas embalaram chá e café para levar consigo. Beth também embrulhou um grande suprimento de leite em pó para Valéria beber, além de vários cadernos, uma câmera e rolos de filme. Os maiores itens que Iruetion embalara para levar foram uma máquina de escrever portátil e um rádio bidirecional, a única maneira de se comunicar com o mundo exterior. Além disso, foram feitos arranjos para que Sam frequentasse o colégio interno em Quito e a Sociedade Missionária da Bíblia concordara em pagar suas mensalidades. Na segunda-feira, dia 6 de outubro de 1958, um grupo de 18 pessoas partiu de Arajuno com destino ao território dos Uauranis. O grupo consistia em Iruetion, Beth e Valéria, Dayuma, Mintanka e Mangamo e os outros 7 Uauranis que haviam saído da floresta com elas, mais 5 homens quichuas que seguiram para carregar todos os pertences. Um dos quichuas foi designado para carregar Valéria de 3 anos de idade em uma redinha nas costas. Os Uauranis e os quichuas eram hábeis em se mover com rapidez pela floresta e por terrenos acidentados, muito mais experientes que Iruetion e Beth. Durante grande parte da jornada pelo território dos Uauranis, as duas missionárias seguiram em uma canoa, enquanto os Uauranis faziam o caminho ao longo da margem do rio. Elas seguiam com tanta rapidez quanto a corrente levava a canoa, mas os Uauranis não pareciam ter nenhuma dificuldade para acompanhá-las. A vegetação ao longo da margem do rio era espessa, exuberante e emaranhada, e às vezes os Uauranis e os quichuas tinham que parar e cortar uma trilha à frente com as machadinhas. Além da vegetação à beira do rio, árvores altas se estendiam em direção ao céu, criando um dossel tão espesso que bloqueava o sol, deixando o chão da floresta em quase completa escuridão perpétua. A floresta estava intocada, sem estradas ou assentamentos. Por causa da terrível reputação dos Uauranis, poucos estrangeiros haviam passado pela área. Iruetion ficou maravilhada com a abundância de vida selvagem que enchia a floresta. Macacos e pássaros dançavam na copa das árvores, uivando e cantando uns para os outros, e animais maiores como antas e onças vinham à beira d'água. Em todos os lugares, borboletas flutuavam acima do rio. Seus corpos decorados e reluzentes brilhavam ao sol quente tropical. Após 2 dias de viagem muito cansativa, o grupo chegou ao rio Tiuaino, um afluente do Curarai, e começou a subir pelo rio menor. Chegou-se ao ponto onde a canoa não podia mais prosseguir. Iruetion e Beth tiveram que deixá-las para trás, à margem arenosa do rio, e seguir por terra a pé. O grupo teria que subir e depois descer uma encosta íngreme, além da qual Dayuma disse que o assentamento de sua família ficava. Foi uma subida bastante elevada pela trilha estreita e escorregadia que levava ao topo da cordilheira. Iruetion ficou muito aliviada quando chegaram ao cume.
Descer a cordilheira foi ainda mais difícil que escalá-la. A trilha era ainda mais íngreme e enormes raízes de árvores se estendiam sobre ela. Enquanto os uauranis pareciam deslizar sem esforço sobre as raízes, Rachel e Beth foram deixadas a subir nelas de modo desajeitado, com cuidado para não erguerem os braços e se agarrarem a trepadeiras que pendiam das árvores acima delas quando perdiam o equilíbrio. Isso porque as trepadeiras abrigavam muitas cobras perigosas e bem camufladas. Por fim, o grupo chegou ao lugar em que Dayuma resolveu parar. Ela apontou para uma clareira abaixo, pontilhada por cabanas de colmo. Era lá que os parentes de Dayuma aguardavam sua chegada. Quando eles se aproximaram da clareira, um homem nu e duas mulheres saíram de uma das cabanas e ficaram esperando. Rachel sentiu o coração congelar no peito enquanto olhava para os 3 uauranis a aguardar com ansiedade sua chegada. A cena lembrava e muito a visão que ela tivera quando estava no convés do Aquitânia 27 anos antes. Na visão, Rachel observara um grupo de pessoas nativas na floresta, chamando-a para ir até eles, e agora ali estava ela, observando a visão se tornar realidade. Era quase demais para suportar. De repente, Dayuma soltou um grito de alegria. "Esta é Nimo", disse ela, agarrando Rachel pela mão e puxando-a até os 3 uauranis nus. Na realidade, o trio era composto por Kimo, o tio de Dayuma, sua esposa Dawa e sua irmã mais nova Mari. "Onde estão a Kawo e os outros?" Dayuma perguntou. Rachel podia ouvir uma nota de pânico em sua voz. Quão triste seria descobrir que algum ataque violento os havia eliminado quando estavam se abrindo para o mundo exterior. Kimo explicou. "Eles desceram rio abaixo para achar comida. Voltarão amanhã ou no dia seguinte. Permaneci aqui para receber os estrangeiros que estávamos esperando." Antes de sair de Arjuna, Dayuma confidenciou a Rachel que os homens que haviam matado Nat e os outros missionários eram parentes seus, e que Kimo era um desses homens. Agora Rachel viu-se olhando nos olhos do homem que poderia ter matado seu irmão à lança. No entanto, estranhamente, quando ela olhou para Kimo, Rachel não sentiu raiva, apenas compaixão. Em seu entendimento, Kimo agira por ignorância. Ele estava preso a um modo de vida que via glória na matança sem sentido. No entanto, com a ajuda de Deus, Rachel pretendia quebrar o ciclo de assassinato e ódio através do poder transformador de vida que só o Evangelho tem. Quando a noite caiu, todos se reuniram em volta de uma fogueira e os carregadores começaram a cantar hinos em Quichua. Os parentes de Dayuma ficaram sentados petrificados, olhando para a visão dos 5 homens cantando juntos em uníssono. Rachel percebeu que eles nunca tinham ouvido uma língua diferente do Uaurani, nem tinham ouvido alguém cantar uma melodia. Quando o canto do hino terminou, os quichuas anunciaram que iriam orar. O homem que carregara Valérie levantou-se e começou. "Obrigado por nos trazer em segurança até esses novos amigos. Mostre-nos como viver juntos como irmãos." Enquanto o grupo conversavam durante a noite, Dayuma informou a Rachel que enquanto ela estivera fora, uma das mulheres da tribo, Mima, morrera por causa de um resfriado. Dayuma disse a Rachel que ninguém no assentamento dos Uauranis já tivera um resfriado antes. Rachel percebeu que Dayuma e as outras mulheres deviam ter trazido o vírus para a tribo. Isso era algo que Rachel temia. E ela esperava que o contato dos Uauranis com o mundo exterior não terminasse em muitas mortes, uma vez que eles tinham tão pouca imunidade quanto às doenças externas. Quando as brasas do fogo se dissiparam, todos se prepararam para dormir. Como muitos membros da tribo ainda estavam rio abaixo, havia muito espaço para todos dormirem. Rachel e Dayuma penduraram as redes na cabana, junto com o tio Kimo e vários outros. Beth usou outra cabana com Valérie e os 5 homens quichuas encontraram redes em outras cabanas vazias e se acomodaram para passar a noite. A noite estava tranquila quando Rachel se deitara na rede. Acima da respiração suave da 12 ou mais de pessoas na cabana, Rachel podia ouvir os grilos cantando e os macacos uivando ao longe.
Enquanto ficava lá deitada, ela repassava mentalmente os acontecimentos surpreendentes do dia. Ela também calculou quanto tempo fazia desde que Nat e os outros 4 homens haviam sido mortos. Ela logo percebeu que haviam se passado 33 meses até aquele dia. E quanta coisa havia acontecido naqueles 33 meses. Dayuma se tornara cristã e fora batizada. E como se isso não bastasse, Dayuma também conhecera Billy Graham e falara para mais de 16 mil pessoas em uma de suas cruzadas. E agora, talvez mais surpreendente do que qualquer outra coisa, era que ela, Rachel, estava deitada em uma cabana cheia de uauranis que a convidaram para vir morar entre eles. Era quase demais para absorver. Rachel adormeceu, sem saber as coisas incríveis que o dia seguinte traria.